o homem que mais odiava Jesus, no final, pasmem vocês, acabou morrendo por ele. Sim, estamos falando do apóstolo Paulo. Mas como que isso aconteceu? Quem o convenceu naquele caminho de Damasco? E quem o ensinou quem verdadeiramente é Jesus Cristo? Mas antes, eu peço duas coisas importantes para você. Em primeiro lugar, eu peço a você, inscreva-se neste canal. Vamos juntos atingir a 1000 inscritos. Falta muito pouco e só você pode me ajudar nesse sentido. E eu peço a você também, deixe o seu like, porque fazendo isso, o YouTube entende que é um bom conteúdo e pode entregar esse riquíssimo conteúdo para mais pessoas. Conforme nós observamos na Bíblia, antes de ser apóstolo, Paulo era conhecido como Saulo de Tarso, religioso até os ossos, um fariseu exemplar, educado, com um dos melhores e maiores mestres respeitados da época, que é o Dr. Gamaliel. Ele conhecia a lei de Moisés como ninguém, e justamente por isso ele via em Jesus, na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, uma pessoa muito perigosa. Ele via em Jesus, pelo seu próprio olhar, um falso Messias, uma ameaça à fé dos seus pais, dos seus antecessores. Conforme diz John Stott, Paulo não era apenas hostil ao cristianismo, ele via o cristão ou os cristãos como uma ameaça à própria santidade de Deus. Então, olha como que era o olhar de Paulo para a cristandade. Paulo não apenas discordava dos cristãos, ele caçava ferozmente os cristãos. Ele afirmou que entrava nas casas, arrastava famílias e prendia, e até apoiava as execuções dessas pessoas. Conforme o doutor Lucas narra em Atos 8:3, ele diz o seguinte: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, lançava-os na prisão. E quando Estevão ele foi ser apedrejado, Paulo foi quem cuidou das capas, ou seja, isso é um sinal de quê? De aprovação daquele ato. Literalmente, Paulo era o terror da igreja primitiva. Michael Gorman diz que não foi Paulo quem encontrou a Cristo, mas foi Cristo quem invadiu a vida do apóstolo Paulo. Tudo mudou quando ele estava na estrada em direção a Damasco, e ele estava indo para perseguir mais cristãos. Ele estava indo para prender mais cristãos. Só que alguém o deteve. Quem o deteve? Em primeiro lugar, foi uma luz mais forte do que a luz do meio-dia, quando o sol está muito forte. Em segundo lugar, ele ouviu uma voz depois de enxergar essa luz. E em terceiro lugar, essa voz lhe pergunta o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Era Jesus, o próprio Jesus, o Jesus ressuscitado, glorificado e 100% vivo. Mas como assim? Eu perseguindo a você, Jesus? Eu persigo não a você, mas eu persigo a igreja. É o Senhor quem é dono da igreja? Paulo caiu no chão, cego, desarmado e totalmente quebrado. E foi naquele exato momento, tudo que ele achava saber sobre Deus desmoronou, ou seja, esfarelou na sua frente. Ele percebeu ali que havia passado a vida lutando contra o próprio Deus. E em Hebreus 10:31 nos afirma a respeito disso, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse é um versículo muito forte, mas graças a Deus que Paulo caiu nas mãos da graça desse Deus vivo. F.F. Bruce, em seu livro Paulo, apóstolo
do Coração em Chamas diz que a conversão de Paulo foi a mais importante depois da ressurreição de Cristo. Foi o momento em que o maior opositor da igreja se tornou o maior defensor e plantador da igreja. Mas aí vem a parte que quase ninguém te conta. Depois disso, desse encontro com Cristo, Paulo não foi direto para Jerusalém para aprender o evangelho com Pedro. Não, ele sumiu por 3 anos. Ele foi para a região desértica da Arábia. Na solidão da Arábia, Paulo pôde aprender a ouvir a voz do Mestre Espírito Santo. Sozinho e também sendo guiado pelo Espírito Santo, Paulo reenxergou as Escrituras com os olhos da graça. Olha que coisa magnífica. Provavelmente Paulo, ele começou uma jornada de leitura para poder reenxergar as Escrituras, ou seja, a Torá, o Antigo Testamento, o Pentateuco, os profetas. Ele teve que reenxergar as Escrituras, mas sob uma perspectiva diferente, que é a perspectiva não da lei, mas da graça. Os textos que antes usava para condenar, agora gritavam o nome de Jesus no coração do apóstolo. Como ele mesmo disse em Gálatas, ele falou que o evangelho que ele anunciava não foi aprendido de homem algum, mas veio pela revelação de Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo quem revelou a Paulo todo o evangelho completo, e foi no silêncio que Deus preparou o maior pregador, o maior missionário, o maior evangelista de uma só mensagem, a mensagem da graça. De perseguidor a pastor, de legalista a apóstolo da liberdade. A jornada de Paulo é um milagre que continua ecoando. Anos depois, Barnabé o levou até os apóstolos. Eles ouviram e também testificaram a respeito dessa cena totalmente real, que foi esse ex-perseguidor agora era de fato um porta-voz dos céus. Paulo se tornou uma ponte entre os mundos, judeus e gentios, fé e razão, tradição e também novidade. Jesus não apenas mudou a mente do apóstolo Paulo, ele reescreveu totalmente a sua alma e totalmente a sua história, conforme diz N.T. Wright. De perseguidor a perseguido em prol do evangelho. De destruidor da fé, agora Paulo é um construtor e plantador de igrejas. De religioso fanático, Paulo se tornou um amante da graça de Deus. E podemos compreender, diante dos textos das suas 13 cartas, que Paulo não foi convencido por nenhum tipo de argumento. Ele foi invadido por uma presença, a presença do Espírito Santo. Jesus não ganhou somente a mente do apóstolo Paulo, ele conquistou totalmente o seu coração. Paulo não encontrou Jesus nos livros, ele o encontrou em uma explosão de luz e de verdade, e que o deixou cego nesse caminho, cego por fora, e depois, finalmente, ele pôde enxergar de fato por dentro. Essa é a história do apóstolo Paulo. E se você gostou dessa história, eu peço a você, curta, comente, compartilha esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal.